Olá, bom dia. Bem, hoje essa é uma live exclusiva aqui para esse grupo das palestras espiritualistas e espírita. E hoje é domingo, 22 de maio de 2022. Existe um livro que chama-se Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado por Chico Xavier e ditado pelo seu mentor, seu grande mentor, o Emmanuel, aonde que ele pinça do Novo Testamento algumas falas, alguns fatos, algumas narrativas e as interpreta. Então, essa fala, ela tem a ver com quando Cristo, encontrando os pescadores que não conseguiam encontrar os peixes, e o Cristo diz para eles lançarem a rede do lado direito do barco que eles estavam. E aí eles fizeram a pescaria abundante. Esse lançar a rede no lugar certo tem a ver praticamente com a nossa própria vida, no sentido de que nós, às vezes, estamos bem intencionados, estamos buscando um bom caminho, buscando o caminho reto, buscando o melhor caminho para essa evolução. E ocorre que, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de melhor atenção, nós vamos nos perdendo em atalhos e vamos, às vezes, seguindo falsos gurus, falsos profetas, e seguindo também, às vezes, a nosso próprio instinto, que nem sempre é o melhor. Então, nós vamos por aí, buscando o melhor caminho, para a nossa evolução. Se você retraz para os tempos de hoje, você verá que existe hoje as mais variadas narrativas a respeito da vida espiritual, da evolução espiritual. Quando Cristo fala aos pescadores para lançar a rede num determinado local, ele estava alertando para essa tomada de atenção, no sentido de que nós precisamos nos munir de melhor atenção para alcançar os nossos objetivos. Então é isso. Não basta apenas a gente ser buscador, estar imbuído de uma vontade de encontrar o melhor caminho para a evolução. O importante é encontrar o caminho reto, o caminho correto, digamos assim. E então nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a nos deter naquilo que realmente é interessante e que vai nos levar à evolução. Nas falas do Cristo, do Jesus Cristo, existem vários indicadores
do caminho a seguir para essa evolução espiritual. E eu, aqui no meu caso, não penso em ditar normas, regras, né, para se encontrar o melhor caminho da evolução espiritual. Mas se você segue, se você se coloca nessa posição de ser cristão, de buscar as dádivas da espiritualidade, você deve melhorar o seu foco e a sua busca. Por quê? Porque existem vários caminhos, existem vários atalhos, mas que nem sempre são os melhores. E o Cristo, dentro das suas falas, da sua pregação, digamos assim, ele aponta algumas diretrizes, como a diretriz do amor, né? De você ser amoroso, buscar através do amor a sua evolução e buscar através do entendimento, porque muita gente lê as mensagens, mas apenas lê, não entende, não para pensar, não para, digamos assim, se inserir naquilo que é a real mensagem. Existe então essa questão colocada, esses valores como o amor, como a fraternidade, como a caridade, como a solidariedade, que são caminhos da evolução espiritual. Acrescento ainda a questão da compaixão, né? Isso em relação ao próximo, mas também em relação a si mesmo, porque de repente nós não somos muito caridosos, fraternos conosco mesmo. Às vezes nós mesmos somos responsáveis por nos maltratar, por tomar atitudes, condutas, ações que acabam nos prejudicando nesse caminho evolutivo. Então é preciso estar atento, como disse o próprio Cristo, orando e vigiando, para sempre estar acertando o nosso passo no rumo da evolução, e dessa evolução que eu estou falando, que é da evolução espiritual. Aí a gente pensa, mas como, né, se abstrair e ficar apenas na evolução espiritual? Na verdade, nós, enquanto evoluímos como pessoas, nesse mundo material que nós habitamos, nas convivências, nós estamos evoluindo espiritualmente. Porque essa dimensão física que nós habitamos é a nossa escola, né? É nessa dimensão física que estão os obstáculos. Então nós temos que estar atento para vencer esses obstáculos, ou vencer esses desafios que se nos apresentam todos os dias. Evoluir espiritualmente, eu realmente digo para vocês que não é algo, sabe, matemático. 2 mais 2 é 4. Na verdade, esse evoluir espiritualmente, ele é trabalhoso. E nós, enquanto seres humanos, estamos aqui a trabalho dessa evolução. Nós estamos aqui numa vibe educativa, ou digamos, ou autoeducativa para a nossa evolução.
Eu já fui inquirido por pessoas dizendo, mas né, como é que eu vou estar sempre me dedicando à minha evolução se eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? Não há uma separação de tempo ou lugar e de espaço. Não há essa separação. Nós é que fazemos essa separação. Mas nós somos o todo. Né? A vida caminha como um todo. E a evolução também. Não basta você apenas dizer que acredita em algo, né? Acredita em alguma coisa. Você tem que ser um porta-voz da sua própria crença, nesse sentido, da sua própria fé. Porque muitas vezes nós, ante as dificuldades, esmorecemos a nossa fé. Passamos a, tipo assim, não acreditar. Em alguns momentos nós desacreditamos da nossa rota, desacreditamos das lições que já aprendemos, inclusive. Então é importante, né, nesse tempo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo que eu chamo, né, dessa transição planetária, que ela já vem vindo há muito tempo, né? E a gente faz parte disso. Outro dia, numa outra live, me veio a ideia de que há um grande número de pessoas que fica esperando que em algum momento vai surgir um grande líder, né? Um grande avatar, um grande ser iluminado que vai dizer, é por aqui. Na verdade, essa busca é de cada um e é uma busca particular. Não é uma busca coletiva, tipo assim, vamos esperar juntar muita gente para ir todo mundo junto. Não. Cada um vai fazendo o seu caminho e nesse caminho, possivelmente, nós vamos encontrando outros buscadores e aí vamos seguir juntos. Mas não podemos ficar esperando que venha algo de fora e que nos oriente. Né? Esse algo de fora pode ser o que eu digo que é o conhecimento. É a boa interpretação das mensagens que já estão entre nós, das mensagens que já foram colocadas para nós. Porque a interpretação dos textos, por exemplo, do Novo Testamento, do Jesus Cristo, e das doutrinas que vêm interpretando as falas do Cristo, as mensagens, essas interpretações nem sempre são aquelas que são as melhores. Então nós também temos que trabalhar no sentido de buscar o nosso entendimento. Né? Eu tenho um texto do Paulo, né? Acredito que seja uma carta que ele escreveu aos Romanos, né? Aonde ele diz, né? E não vos conformeis com esta vida, não vos conformeis com isso que está aí, e buscai melhorar o seu entendimento para encontrar, né? Para discernir, para compreender a perfeita vontade de Deus. Quando ele diz isso lá naquele tempo, ele está chamando as pessoas
para, né, melhorar o conhecimento, para melhor entender. Coisa simples, né? Que muitas interpretações não fazem sentido sobre isso. Mas essa é a questão. O próprio Jesus Cristo, ele sempre estimulou o conhecimento, a busca do conhecimento para compreender o mundo de Deus, que é o mundo espiritual. E nós, às vezes, baseado, né, nessas, digamos, uma certa preguiça, até de preguiça mental, do uso da inteligência, nós, às vezes, nos conformamos com as explicações dos outros, com o entendimento alheio. E não buscamos o nosso próprio entendimento, aquele entendimento que, sabe, motive a nossa própria alma, digamos assim, né? Eu não sei vocês que me ouvem, que me veem, mas quando o entendimento bate em você, né? Quando você diz, pô, isso é isso, isso te dá sabe, um novo alento, te dá um entusiasmo para continuar na sua busca. Porque somos nós, cada um na sua individualidade, que tem que sedimentar a sua fé. Que tem que, né, sedimentar aquilo em que acredita. Então isso é fundamental nessa jornada que nós estamos. Mesmo aqueles que não acreditam, aqueles que estão por aí, entre aspas, meio perdidos, eles estão na busca. Às vezes não sabem qual busca que os guia, mas estão, porque na essência nossa espiritual, nós somos buscadores. Desde que nós estamos encarnados nesse mundo, nós somos buscadores, mesmo que não saibamos. Porque o propósito de estarmos aqui é para obter esse aprendizado, praticar esse aprendizado em nossas condutas e evoluirmos. Então são coisas que eu digo simples, né? Mas nós precisamos de ter um certo esforço para acessar essa clareza, né? Essa clareza que deve vir de dentro para fora. Quer dizer, o meu olhar, ele vem de dentro para fora. Tem que vir. Então eu vou compreendendo como é que funciona esse universo que eu habito e a minha, né, relação com as pessoas nessa dimensão. Então, todos nós somos pescadores nesse sentido da busca. A questão é sabermos direcionar para onde vamos jogar a nossa rede. Aonde vamos encontrar a abundância de luz, a abundância de compreensão. Esse o nosso propósito. Esse é o propósito da busca espiritual. E também se permitir, né, o entendimento, porque às vezes nós mesmos obscurecemos o entendimento por nos agarrarmos a crenças que são fictícias.
e que obscurecem o nosso amplo entendimento do espiritual que habita em nós. Isso é fundamental. Eu, quando falo, gente, eu tenho que tomar muito cuidado para não parecer que eu sou o dono da verdade, digamos assim, o que eu sou o grande guru, né, das pessoas. Eu não sou. Eu sou um guru de mim mesmo. Assim como você deve ser o guru de si mesmo. Você deve ser o iluminado de si mesmo. Você deve deixar vir à tona o seu Cristo interior, que é essa parcela divina, espiritual, que está dentro de você e que faz a diferença na hora no momento da compreensão, de compreender, né, o caminho, o seu caminho, de vislumbrar as dificuldades, os obstáculos e torná-las desafios a serem vencidos por você. Porque os desafios que nós encontramos o tempo todo são inerentes à nossa própria rota evolutiva. São inerentes ao nosso processo autoeducativo. Então nós temos que aprender com isso. Né? E o que eu falei, toda evolução requer esforço. Se você pegar o campo da ciência, você vai ver que as descobertas científicas, elas demandam muito tempo de estudo, de observação, né? De interpretação, para chegar a um resultado. Na busca espiritual, ela também é assim. Ela demanda tempo, demanda esforço, demanda observação, demanda intelecção, né? Demanda melhorar a cognição, né? Quer dizer, a questão de interpretação do conhecimento que você obtém. Eu estava pensando sobre algumas coisas que eu já escrevi e escrevo, e das palavras, do verbo. Então a gente vai vendo o quão rica é a nossa linguagem. A linguagem, a falada, a palavra. Quão ricas são as palavras. Quantas maravilhas você faz com as palavras. Com as palavras você dá sentido a muita coisa, né? Você dá sentido às suas emoções, você dá sentido aos seus sentimentos, sentimentos que são os mais diversos. A palavra, ela sempre é algo assim, que ela embute muita coisa de quem fala, de quem escreve, e também de quem lê, de quem interpreta, porque a palavra, ela suscita muitas, né, interpretações, muitos caminhos, né? Então, nós temos que prestar atenção a tudo isso. Quando você escreve uma poesia, um poema, por exemplo, as mesmas palavras podem servir para expressar alegria, tristeza, felicidade, solidão, frustração, quase que as mesmas palavras ditas de algum modo específico resumem, né, muitas coisas que às vezes são até desiguais. Eu às vezes escrevo alguns poemas que eu mesmo que escrevi, levo tempo para decifrar aquilo que eu quis dizer com a escrita. E nas mensagens que são nos enviadas, né, pelo lado espiritual, é a mesma coisa. Você tem que ler várias vezes para interpretar, para chegar
ao fundo daquele conhecimento que está sendo destinado, às vezes, a você. Se você pegar, por exemplo, as parábolas do Cristo, as parábolas, elas foram endereçadas, a princípio, para um coletivo, aonde que o Cristo falava para multidões naquele tempo. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é endereçada individualmente a cada criatura. Porque cada criatura ia entender aquela fala de um modo. Quando Cristo dizia, após ter curado alguém, por exemplo, ou estimulado a cura em alguém, ele dizia, vai que a tua fé te curou. Quantas pessoas será que entenderiam isso? Pô, mas ele que fez o milagre e eu que me curei? Seria uma indagação. Mas, se a gente observar, ele está jogando para aquela criatura, a responsabilidade sobre a sua própria cura. Então ele dizia, vai, segundo o Evangelho, vai e não peques mais, não cometa os mesmos erros, não faça as mesmas coisas, mude a sua rotina e por aí vai, Ele responsabilizava aquela pessoa pela sua própria cura, para que ela fosse responsável pela sua saúde. E aí não era só a saúde física, era a saúde espiritual também. Então as interpretações, elas são inúmeras. Mas o importante é a gente saber que o processo meu, seu, de cada um, é particular, é trabalhoso, certo? Quando eu digo é trabalhoso, é porque tem que trabalhar, Tem que estar todo dia no caminho. Como dizemos aqui em Minas, na peleja. Temos que estar todo dia. Temos que nos esmerar para que a nossa rede seja jogada no local mais adequado para angariarmos as bênçãos, as dádivas que a espiritualidade nos oferece todo dia, toda hora, todo tempo. Nós somos pescadores nessa busca de evolução espiritual. E o Cristo já nos orientou sobre isso, para prestarmos atenção aonde vamos jogar a nossa rede, aonde vamos buscar o alento, a força, a energia para a nossa evolução. Então é essa mensagem para hoje que eu estou compartilhando com todos e espero que faça sentido. E se fizer sentido para você, você compartilha com outras pessoas também. Porque eu penso de uma forma que eu coloco essas mensagens sob inspiração, coloco para fora, E penso que cada pessoa que assiste, que vê, faz parte dessa minha rede de interação. Por isso que eu peço a gentileza de que a pessoa, se gostar, compartilhe. Ok, gente? Então, paz e luz para todos e até a próxima.